Fala pessoal do 2D de Teologia, eu estou aqui com a ilustríssima presença do Dr. Miguel Najib. Para quem não sabe, Miguel Najib ele é o autor e o fundador do Escola Sem Partido. Na descrição desse vídeo vai ter links para conhecer o projeto. Legal. Para facilitar, para a gente já seguir para o que importa. Claro. Não, porque olha só, a maior parte das dúvidas e incompreensões a respeito do projeto Escola Sem Partido decorre de simples desconhecimento, um mero desconhecimento. As pessoas não leem o projeto e aí começam a dar opiniões sem conhecer aquilo a respeito do qual estão opinando. E nesse programa aqui no 2D de Teologia, Miguel Najib vai responder os cristãos. Eu joguei na minha página do Facebook, na página do 2D, se você não curte, você perdeu. Se você pudesse fazer uma pergunta para Miguel Najib, que pergunta você faria? E eu vou responder as perguntas dos inscritos aqui no canal sobre o projeto de lei Escola Sem Partido. Aí, se tiver alguma pergunta aqui um pouco mais espinhosa, eu sou um apoiador do seu projeto. Só tô lendo, entendeu? Tá legal. Não, tranquilo. Às vezes até é bom. Pronto, don't shoot the message, né? Aquele negócio. Como as escolas cristãs podem ser afetadas por esse projeto? Uma dúvida que as pessoas muito têm é se as escolas vão ter que ser neutras, teoricamente, né, no ensino religioso e tal. Escolas confessionais, elas vão encontrar mais problema ainda para continuar a sua confessionalidade? Não, o projeto ressalva expressamente a situação das escolas particulares, especialmente das confessionais. Ele preserva integralmente a liberdade contratual das escolas e das famílias, de compartilharem aqueles valores que as famílias desejam transmitir aos seus filhos. Por meio de contrato, a família autoriza a escola a promover as visões ideológicas, morais e religiosas que estão de acordo com as suas próprias convicções. É pura liberdade contratual. Então, as escolas particulares, confessionais, não terão nenhum problema caso o projeto seja aprovado. Isso seria uma realidade para também outras ideologias? Por exemplo, eu quero criar a escola que é do liberalismo econômico, eu quero criar a escola do marxismo, a minha escola é da ideologia de gênero, a minha é da teoria da evolução, e a minha é do criacionismo. Isso seria uma possibilidade também nesse contexto? Eu entendo que sim, não há nenhum problema. A própria LDB prevê a existência de escolas que são vinculadas a determinadas ideologias ou religiões. Se você quiser criar uma escola ateia, por exemplo, uma escola materialista Karl Marx, é perfeitamente possível, desde que você não faça isso com dinheiro do Estado. Você cria uma escola particular, ideológica, e aí quem quiser contratar os serviços dessa escola, contrata livremente. Agora, é claro que o Estado fiscaliza as escolas, isso está previsto na nossa legislação. O Estado tem o poder e o dever de fiscalizar o serviço que é prestado pelas escolas. E as escolas também têm o dever de transmitir aos alunos um determinado conteúdo que é aprovado pelas autoridades públicas competentes. A escola sem partido muitas vezes é acusado de ser uma perseguição contra a esquerda. De que se o problema de vocês é com a esquerda. Então vocês querem a escola da direita, do conservadorismo. Isso é uma realidade? Não, isso é mentira total. Eu desafio qualquer pessoa a provar que o Escola Sem Partido não é 100% sem partido. O projeto não puxa a sardinha para nenhuma brasa política, ideológica ou partidária. Ele estabelece rigorosamente o princípio da neutralidade política e ideológica do Estado. O professor que ele tem uma confissão de fé pessoal, eu sou um cristão, eu sou um católico, eu sou isso ou aquilo. Quais seriam os limites dele dentro da sala de aula para não cair nos problemas que o Escola Sem Partido denuncia? Ele pode, às vezes, ensinar sobre uma coisa, sobre os hebreus e tal, e manifestar algo da sua fé, ou um aluno pergunta, ou ele faz um comentário sobre uma coisa, assim, um tanto fora de hora talvez. Qual seria o limite das coisas? Não, o projeto prevê, nos deveres do professor que estão previstos no cartaz, o projeto estabelece o seguinte, que o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover as suas próprias convicções políticas, ideológicas, religiosas e morais. Então o professor não pode abusar da presença obrigatória do aluno para promover as suas preferências religiosas e morais, por exemplo. Ele não tem esse direito porque, se ele fizer isso, ele estará violando a liberdade de consciência e de crença dos alunos, cuja presença, repito, em sala de aula é obrigatória. Então, um professor, ele pode, eventualmente, quando ele está tratando de uma determinada controvérsia, ele apresenta os diversos lados dessa controvérsia, as correntes mais importantes que trataram daquela matéria, e depois dá a sua opinião a respeito daquilo, sem tentar impor a sua opinião aos alunos. Isso é que é importante. Com relação aos livros didáticos, muitos desses livros feitos pelo MEC têm um conteúdo ideologicamente muito bem localizado, que a Revolução Industrial foi ruim, o capitalismo é coisa do demônio e que vida boa é em Cuba, né? Como é que o Escola Sem Partido afetaria a questão dos livros didáticos? O projeto de lei que está na Câmara dos Deputados e o nosso anteprojeto de lei federal, ele determina expressamente que a lei será aplicável no que couber aos livros didáticos e paradidáticos. Assim como um professor não possui liberdade de expressão
em sala de aula, um autor de livro didático também não possui. Se o autor do livro didático possuísse liberdade de expressão, ele poderia escrever sobre qualquer assunto. E ele não pode fazer isso. Por quê? Porque as pessoas que leem o livro didático são obrigadas a ler, assim como o estudante é obrigado a ter presença na sala de aula. Então, sempre que você se dirige a uma audiência cativa, você não pode exercer em plenitude a sua liberdade de expressão. O que a Constituição garante aos professores e aos autores de livros didáticos é a liberdade de ensinar e não a liberdade de expressão. O senhor falou uma coisa muito interessante nas palestras, né? Que se o professor tivesse liberdade de expressão na sala de aula, ele poderia não dar aula e falar do que quisesse. Claro, exatamente isso. O que é a liberdade de expressão? É a liberdade que o indivíduo tem de dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto a qualquer momento. Isso é liberdade de expressão. Se o professor tivesse essa liberdade em sala de aula, ele não tinha que dar aula. Ele não seria obrigado, como é, a transmitir aos alunos o conteúdo da sua disciplina. Poderia passar o tempo todo de todas as suas aulas falando, por exemplo, da sua vida privada. E os alunos seriam obrigados a escutá-lo, porque a presença dos alunos em sala de aula é obrigatória. De todas as absurdidades que se dizem sobre o projeto Escola Sem Partido, a maior é a de que ele censura o professor. Não pode censurar porque o professor não tem liberdade de expressão. Censura significa cerceamento da liberdade de expressão. Em sala de aula, o professor não tem liberdade de expressão. Então ele não pode estar sendo censurado. O professor perguntou se isso não poderia acabar sendo um tiro que sai pela culatra. Considerando que a maioria dos profissionais de educação são de esquerda e tem uma visão já majoritária, tanto pelo ensino e na formação dos professores, não poderia acabar os minoritários, seriam pessoas mais conservadoras, cristãos, com uma visão menos de engenharia social, acabar sendo também cerceados, enquanto os majoritários conseguem permanecer no poder? O projeto Escola Sem Partido não tem culatra. A culatra do projeto é a Constituição Federal. O que nós queremos é que a Constituição seja respeitada dentro da sala de aula. E a Constituição vale tanto para conservadores como para progressistas, tanto para direitistas como para esquerdistas. A Constituição vale para todo mundo. Acontece, e nesse ponto eu falo como cristão, acontece que a ordem natural está do lado dos conservadores. É por isso que os conservadores não têm que ter medo do projeto Escola Sem Partido, porque a ordem natural está do nosso lado. Nós não temos medo da verdade, nós não queremos a mentira dentro da sala de aula, nós queremos o pensamento crítico, nós queremos saber como as coisas são e como elas aconteceram. Ninguém aqui quer ser enganado, e é isso que nós estamos defendendo, Iago. Nós queremos a verdade, e o cristão não pode ter medo da verdade. Será que temos um jus naturalista aqui? Não sei. Vamos ver. Alguém perguntou que como é que aconteceria esse controle na sala de aula? Ter fiscais do governo, câmera, Big Brother, assistindo todo mundo? Não, o próprio estudante, que é o destinatário do discurso e é também a vítima da doutrinação, é que vai avaliar a conduta dos seus professores diante à luz dos deveres previstos no cartaz. Qual seria a punição dos professores que desrespeitarem a lei? Os professores que desrespeitarem não a lei, mas a Constituição Federal, já podem ser processados por dano moral, por exemplo. Podem eventualmente até perder o emprego. No caso de uma escola particular, a própria escola particular pode ser processada se o professor abusar da sua liberdade de ensinar para prejudicar e causar dano à liberdade de consciência e de crença dos seus alunos. O homeschooling, na opinião do senhor, seria uma alternativa boa com relação ao problema da ideologização na escola? Eu sou a favor do homeschooling, eu acho que é um direito humano das famílias educar os seus próprios filhos. Eu acho que só um Estado totalitário poderia proibir o homeschooling. Mas o homeschooling não tem nada a ver com o nosso projeto de lei. É uma pergunta meio complicada, eu vou ler aqui direitinho, porque tem um joguinho aqui. Provavelmente a pergunta de alguém liberal ou mais anarcocapitalista ou algo parecido. Legal. Assim, pergunte a ele como o Estado, denunciando o Estado para o Estado, pode fazer o Estado mudar a lógica de doutrinação que é a base do próprio Estado. O resumo da pergunta será que o governo vai realmente ter interesse nisso? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Agora, quem é o Estado? O Estado pode ser um juiz de direito, por exemplo. Numa cidade você tem dezenas de juízes de direito. Pode ser que um deles queira aplicar a Constituição. Quando você tem o cartaz na sala de aula, com os deveres do professor, que efeito esse cartaz, a presença do cartaz, vai produzir na sala de aula? Em primeiro lugar, o professor vai saber que os seus alunos sabem que aqueles deveres existem. Então ele naturalmente já vai ficar inibido de praticar as condutas que estão vedadas no cartaz, cuja proibição está sendo explicitada no cartaz com os deveres do professor. Então a simples presença do cartaz já vai produzir um efeito. Cidadania não faz mal a ninguém. Conhecer os próprios direitos, que é o que a gente pretende fazer com a fixação do cartaz nas salas de aula, não faz mal a ninguém. E para os professores é importante também conhecer os deveres, os limites éticos e jurídicos da atividade docente. Por que para o professor é importante conhecer? Porque se ele não conhecer e violar aqueles direitos, ele pode tomar um processo. Não precisa que ele perca a ação.
o simples fato dele ser processado já é uma dor de cabeça enorme para o professor. É por isso que muitas vezes a burocracia estatal pode estar do nosso lado. Quando a gente provoca o Estado, por exemplo, para processar um professor militante, esse professor vai se aborrecer um bocado com essa máquina do Estado. E nós podemos processar qualquer pessoa. Se nós sofrermos algum dano nos nossos direitos, nós podemos levar essa pretensão ao Poder Judiciário. E é isso que a gente diz que os cristãos e os conservadores têm que fazer toda vez que os seus direitos forem violados por algum militante disfarçado de professor. E mensagem final, então, o senhor deixa para os assinantes do Dedo de Teologia, como é que eles podem ajudar o Escola Sem Partido? Em primeiro lugar, conheçam o projeto Escola Sem Partido. Antes de mais nada, antes de opinar a respeito, conheçam o projeto Escola Sem Partido. Nós temos uma página só para isso, que é o www.programaescolasempartido.org. O link vai estar sempre aqui embaixo. Legal. Então conheçam o projeto, estudem aquilo, tirem suas dúvidas, se quiserem, podem entrar em contato comigo, escrevam para a nossa página, com perguntas como essa que eu acabei de responder aqui para o Iago. Então, e em segundo lugar, se aprovarem o projeto, se entenderem que o projeto é justo e ele de fato vai resolver o problema da doutrinação, e sabe quem é que acha que o projeto vai resolver o problema da doutrinação? Os nossos adversários. Toda a esquerda está unida contra o projeto Escola Sem Partido. Por quê? Porque eles sabem que vai funcionar. O que me dá a certeza absoluta de que o projeto vai funcionar é a reação da esquerda, é a reação dos sindicatos de professores, do PCdoB, do PSOL. É isso que me dá a certeza de que nós achamos a cura para o câncer da doutrinação. Eu até dou esse testemunho, né? Eu era reticente com o projeto, eu tinha alguns questionamentos, eu acho que mais isso aqui, mais aquilo. Eu vi uma entrevista com o senhor, no Danilo Gentili, eu respondeu tudo que eu tinha de dúvida aqui, né? A gente trouxe o senhor para o evento, onde a gente está gravando essa entrevista, e muita gente, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Só deu uma palestra de 1 hora e respondeu todo mundo praticamente. E gente que era contra saiu a favor, né? Que bom. E o que eu digo é, conheça o projeto. Se você vai discordar do projeto, você lê o projeto, você assiste as entrevistas, você faz uma pergunta na página, né? E talvez a gente possa juntos construir um Brasil com menos doutrinação. Não, com certeza. Eu acho que é o caminho é esse. E veja, mesmo que o projeto não seja aprovado, o simples fato dele estar suscitando essa discussão e deixando claros os limites éticos e jurídicos da atividade docente, só isso já está valendo. Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Agradeço muito ao Dr. Miguel Najib. Valeu. Pela sua presença. Eu que agradeço. E até o próximo vídeo aqui no 2 Dedos de Teologia. Um abraço.